Estamos aqui reunidos para mais um programa Bando da Leitura. O Bando da Leitura é um espaço físico, que fica lá na rua Roberto Auer 141, no bairro de Oficinas. É uma sala de leituras onde as crianças frequentam toda sexta-feira, no período da tarde. Porém, em tempos de pandemia, nós estamos assim arrumando, preparando, organizando o acervo para que quando a pandemia acabar, a gente vai se reunir novamente com muitas histórias e com muitas brincadeiras e alegria. Então, enquanto isso, eu espero que vocês aproveitem aqui o programa Bando da Leitura, que é uma maneira também de a gente se reunir em frente à TV. E mais tarde também, os programas que estão passando aqui na TV, eles vão para o canal da TV Educativo. E aí vocês podem assistir também e aproveitar as histórias que eu estou contando, que eu já contei. E a história de hoje aconteceu numa aldeia. Era uma vez uma aldeia que se chamava Aldeia Feliz. E sabe por que era Aldeia Feliz? Porque assim, os moradores dessa aldeia, eles trabalhavam o dia inteiro. Alguns trabalhavam na roça, alguns trabalhavam nas fazendas, alguns trabalhavam em casa, alguns trabalhavam na venda, vendiam materiais, vendiam remédio. Mas no final da tarde, eles ficavam tão felizes em ter um dia produtivo que eles se reuniam para agradecer e comemorar. E sabe como era a festa que eles faziam? Era assim, eles acendiam uma fogueira bem grande e dançavam, e cantavam, tocavam música. Os mais velhos contavam histórias para os mais novos. E aí era aquela festança, era uma dança atrás da outra, iam até altas horas dançando, conversando e depois iam animados para casa para repousar para um novo dia. Estavam eles numa certa tarde, depois do pôr do sol, brincando e festejando, quando de repente veio um vento. Mas um vento tão forte que arrancou fogo da fogueira. E ficou tudo escuro. E as pessoas pararam de dançar, e parou a história, parou a música. E agora? O que aconteceu? Que vento mais forte? O jeito é ir para casa dormir. Mas no outro dia de tardezinha, quando o sol se pôs, eles voltaram a dançar e acenderam uma bela fogueira. E dançaram e festejaram, e brincaram e contaram histórias, e cantaram e brincaram de ciranda. E foi aquela alegria. Mas de repente, veio um vento tão forte, mas tão forte, que arrancou fogo da fogueira. De novo tudo escuro. E o que fazer? Ir embora para casa dormir. E foi assim, por muitas e muitas noites. Um dia, eles fizeram um plano. Vamos levar lanternas. E assim, se o vento apagar a fogueira, nós armamos nossas lanternas, nós ligamos nossas lanternas e vamos ver o que é que está acontecendo. Combinado. No outro dia, à tardinha, depois que o sol se colocou, eles acenderam a fogueira e festejando, e festejando, e festejando, e festejando, e dançando alegremente. E de repente, o vento veio forte e tirou fogo. Tudo escuro. Só que os moradores da aldeia estavam com as suas lanternas e foram em direção à montanha, que era de onde o vento vinha. E olha só, eles descobriram
que quem morava lá no alto da montanha era um gigante. E era ele que assoprava e apagava a fogueira. Então, os moradores se armaram de pedras, paus e foram em direção à montanha para dar um castigo no gigante. Só que quando chegaram bem pertinho, voltaram para casa. Sabe por quê? O gigante era tão grande, mas tão grande, que podia erguer todos eles com um braço só. E agora? E agora? Não vai ter mais dança? Todo mundo perguntou. O que faremos? Vamos deixar o gigante continuar soprando nossa fogueira? Não, falou um sábio. Nós vamos até lá. Usaremos de palavras difíceis e vamos convencê-lo a não mais chegar e apagar nossa fogueira. Muito bem, todo mundo aplaudiu e lá foram os sábios. Subiram a montanha e logo voltaram. Mas o que aconteceu? O gigante não entendeu uma só palavra nossa. E agora? Não entendeu uma só palavra. Então as crianças disseram, o que vai acontecer? Não vai ter mais festa? Não vai ter mais festa, não vai mais ter fogueira, não vai ter mais dança, não vai ter mais ciranda e não vai ter mais história. Não vai ter mais histórias? Não. Não. As crianças falaram, nós podemos ir lá falar com o gigante. Imagine, crianças, se com a força e a sabedoria nós não conseguimos, vocês vão conseguir convencer um gigante a parar de apagar a fogueira da aldeia. As crianças insistiram, e quando criança insiste não é fácil. Enfim, concordaram. E as crianças subiram a montanha. Quando eles subiram a montanha, em vez de pedras e paus, eles levaram brinquedos. E em vez de palavras difíceis, eles levaram cantigas de roda. E não voltavam mais. E estavam demorando muito. E lá na aldeia, todo mundo preocupado. E onde que foram? O que aconteceu com as nossas crianças? À tardinha, as crianças desceram a estrada da montanha, felizes, pulando de alegria. Ué, voltaram? E voltaram alegre. Se reuniram de novo para escutar o que as crianças tinham para contar. As crianças contaram que o gigante sabia que aquele mês era o mês do aniversário dele, só não sabia que dia. E como ele era um gigante, e ele nasceu grande, era um gigante criança. E ele queria muito apagar uma velhinha de aniversário, mas a mãe dele, por ele ser uma criança muito grandona, nunca fez nem um bolo e nem uma velhinha de aniversário. Então, ele apagava tudo que é fogo que aparecesse na frente dele. Os moradores da aldeia ficaram muito emocionados. Então é isso? É o gigante criança? Mas um já falou, mas então ele vai sempre apagar nossas fogueiras, todo dia? Não, as crianças disseram. Não, porque nós vamos fazer uma grande festa de aniversário para ele. É mesmo! E todas as pessoas daquela aldeia imediatamente fizeram uma grande forma, um grande bolo, mas muito grande mesmo, uma vela em forma de fogueira, bem grandona também, e ficaram prontos. Será que o gigante vem? Não sei. Ficaram lá prontos para dançar e festejar e cantar parabéns. Quando foi de repente, eles sentiram alguns passos. Será que o gigante vem? E veio. E o gigante veio. E eis que o gigante apareceu. Quando ele chegou bem pertinho, eles começaram a cantar e dançar. E cantaram viva. Viva o gigante amigo! E cantaram parabéns. O gigante finalmente assoprou a grande vela e ficou muito emocionado
ele ficou muito feliz e muito alegre e agradecido. E brincou, brincou e cirandou e dançou com aquele povo alegre da aldeia que voltou a ser feliz. E dizem que até agora ele vem todo ano para festejar o aniversário. Ah, é isso. A gente sabe que maior que a sabedoria, maior que a força, elas se juntarem e ouvirem o coração de todas as crianças. Essa história se chama O Aniversário do Gigante. E eu li num livro que se chama A Canção do Pássaro Azul, de Manuela Buni Ferreira, e tem várias histórias, uma mais linda do que a outra. E qualquer dia eu vou contar para vocês outra história. E é isso. O aniversário do gigante, que na verdade era um gigante criança. Era uma criança. E olha só, esta história, como vocês verem, estão acostumados, eu conto com objetos. Eu contei outro dia, era uma história colorida, de lápis de cor, de pintura, eu contei com os personagens, eram lápis de cor. Outro dia também eu contei uma história que era de frutas, que eram de verduras, e eu sei que em toda casa a gente coloca imã de geladeira de verduras e frutas na porta da geladeira, né? Aí, com aqueles lembretes, então eu usei os lembretes e imã de geladeira para contar. E hoje eu usei uma maquete. Olha só, a maquete mexe aqui, a fogueirinha também. Isso tudo é brincar de contar histórias. E depois, na volta, depois do intervalo, eu vou conversar com uma professora e ela vai contar para a gente como é que agora a gente pode ler, buscar livros lindos como este e brincar de contar histórias. Porque já que não estamos indo para a escola, como é que a gente vai fazer para gostar de continuar lendo, para ler cada vez mais, para buscar pesquisar livros? E agora? Se a gente não pode sair de casa, como é que vai ser? Depois do intervalo, eu volto para a gente conversar com a professora Luciane. Daqui a pouco. Até depois.